Aleluias. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz e graça. Amém. Vocês também? Amém. Por enquanto. Aleluias. Glória a Deus. Vocês estão bem, irmãos? Amém. Que bom ter vocês aqui conosco. Aleluias. Hoje nós estamos falando sobre fé, amém? Amém. O pastor já teve pela manhã, já colocou uma boa base, falando sobre o princípio da fé, um bom alicerce, né? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Nós somos um povo animado. Amém. Aleluia. Então ele veio ministrando sobre isso, de manhã, trazendo alguns princípios da fé. Quando eu falar alguns, amados, é porque num culto não dá pra gente falar tudo que a Bíblia fala sobre fé. Não dá pra gente ensinar tudo que a Bíblia diz sobre fé. Mas a gente pega alguns textos bíblicos e tenta explicar o máximo possível para a igreja. Amém? Amém. Então hoje, o culto de domingo, a gente quis falar sobre fé.
né, o Senhor ministrou em nosso coração. E como o pastor falou de manhã sobre Hebreus, né, mostrando que a fé ela é a realidade daquilo que nós esperamos. Aleluia. Aleluias. E ela nos dá a convicção de coisas que nós não vemos. Amém? Amém. Então eu quero falar nessa noite, ainda nesse mesmo espírito da fé. Amém. Eu quero falar sobre o espírito da fé. Amém. Ele falou sobre a fé, mas existe um espírito da fé. Amém. Amém? Porque se eu for perguntar para cada um aqui nessa noite, você tem fé? Todo mundo vai dizer, eu tenho fé. E realmente tem, porque a Bíblia diz que Deus depositou em cada um de nós uma medida de fé. Né? Então isso não é uma mentira. Cada um tem fé, mas o espírito da fé. Porque o espírito da fé é que faz as coisas acontecerem. Amém. O espírito da fé é que move Deus. O espírito da fé é que vai trazer à existência as coisas que não existem. Aleluia. Porque, amados, não adianta só eu dizer, eu tenho fé. Sabe, muito tempo eu fiquei enganada com isso. Eu fui enganada com isso. Mas era culpa dos pregadores? Não. É porque a gente fica sempre com aquilo que a gente só ouve, né? E a Bíblia fala bem a respeito disso. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Né? E quando a gente fica com isso só, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, e nada acontece, a gente realmente não está andando no espírito da fé. Verdade. E o pastor, ele trouxe uma boa base hoje de manhã, um bom alicerce para nós, dar continuidade nessa noite, amém? Amém. Aleluia. Então nós vamos dar continuidade naquilo que ele já iniciou. Aleluia. E eu quero ler Hebreus, que foi onde ele iniciou. Capítulo 11, onde eu acabei de citar. Sabe que ele, princípio de fé deve ser ensinado sim na igreja. Sabe, não é errado. A gente precisa sim ensinar os princípios da fé. Mas nós devemos saber que o espírito da fé é o que contagia. Amém. É verdade. Nós precisamos entender e nós precisamos saber que o espírito da fé é o que contagia. É algo contagioso, é algo que você pega de alguém. É verdade. Jesus pegou um espírito de fé de quem? Do seu próprio Pai. Verdade. Os discípulos pegaram, os apóstolos pegaram de quem? De Jesus. E hoje nós pegamos de quem? Do próprio Jesus. Por meio da palavra, amém? Amém. Então vou ler de novo. Vocês entendem, irmãos, que o espírito da fé é algo contagioso? Amém. Aleluia, que bom que vocês entendem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu vou ler o versículo 1 e depois o versículo 3. O versículo 1 diz assim. Vocês acharam? Amém. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então a fé, queridos, é o princípio. Que silêncio. O princípio da fé é você ter a certeza daquilo que você ainda não está vendo. Como assim? Sabe, às vezes você está almejando tanto uma coisa e você diz, eu tenho fé para isso. Eu tenho fé que se Deus quiser, isso vai acontecer. Sabe, a questão não está em Deus. A questão está em mim. Se eu quero. Então, se eu quero, eu creio e eu já agradeço como se eu já tivesse. Amém. Sabe, não tem mais aquela história de, se Deus quiser que eu fique curado, se Deus quiser que eu arrume um emprego, se Deus quiser que aquela porta se abra, se Deus quiser que eu consiga minha casa própria. A questão não está em
Está em mim. Porque, como nós acabamos de ler, a fé mostra a realidade daquilo que a gente espera. E nos dá a convicção de coisas que ainda não vemos, que ainda não temos. Então a fé em nosso coração, o espírito da fé em nosso coração é que vai trazer a existência das coisas que a gente quer, mas ainda não vê. Aleluia. E esse espírito de fé, ele começa a celebrar como se já existisse. É uma coisa meio, né? Mas é assim mesmo. A gente começa a celebrar como se não existisse. É como ele ia falar para mim, tia, eu vou te dar um presente. Mas eu nem vi o presente, nem sei quando é que ele vai me dar, mas eu já começo a celebrar por aquilo. É verdade. Eu já começo a dizer, nossa, ele vai me dar um presente. E eu já fico toda eufórica e ansiosa porque ele vai me dar um presente, porque ele garantiu um presente para mim. Ou vocês não ficam assim felizes quando alguém diz, vou te dar um presente? Então Deus, ele já nos deu um presente. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. E por meio de Jesus, nós já temos todas as coisas. É verdade. Então é um motivo da gente se alegrar por causa disso. É verdade. Sabe, a fé, ela se alegra. Mesmo que você ainda não esteja palpando aquilo que você deseja. A fé, ela se alegra. A fé, ela se alegra como se você já tivesse com aquilo nas suas mãos. E você não fica sendo um pedinte, mas aquele que agradece. Obrigado, Pai, porque já é meu. Amém. Obrigado, Pai, porque eu já tenho. Obrigado, Pai, porque já vai se manifestar. Amém. Às vezes os meninos me pedem dinheiro, mãe, me dá R$1. Eu falei, não tem não, mas já vai se manifestar. Sabe por quê? O espírito da fé, ele traz à existência as coisas que não existem. Já vai acontecer. Amém. E a gente se alegra porque já vai acontecer. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Você não está vendo, mas você reage como se estivesse vendo. Sabe, amados, dizer que tem fé quando você está vendo a coisa é muito fácil. É muito fácil. Nossa, eu estou vendo essa garrafa. A minha fé está... Não, eu estou vendo a garrafa. Então a fé, amados, a gente deve reagir como se já tivesse. Aleluia. Como se já existisse. Aleluia. No versículo 3 diz assim: pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se via. Aleluia. Que não se vê. Deixa eu ler de novo. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê, o que você está vendo hoje, o universo todinho que você está vendo hoje, se originou daquilo que não se vê. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Veja, queridos, que o próprio Deus criou tudo isso que você vê hoje pelo poder da palavra. Amém. Tudo isso que você vê hoje, o universo, tudo que nele existe, Deus criou pelo Espírito da fé. Amém. Amém? Como? Falando. Vamos ler Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, eu vou ler na versão A Mensagem. Aleluia. Eu vou ler alguns versículos, vou pular alguns, mas vou ler uns principais. Gênesis capítulo 1, vamos ver como foi que Deus criou o universo. Eu sei que muita gente já sabe, mas é bom a gente refrescar nossa memória. Amém. Aleluia. Gênesis capítulo 1 diz assim, no versículo 1, depois eu vou pulando. Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra. Tudo que se vê e tudo que se não vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim.
uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Versículo 3. E disse Deus, luz, e a luz apareceu. 6. Disse Deus, firmamento, haja separação entre as águas no meio das águas. Deus fez o firmamento. 9. Disse Deus, separem-se águas debaixo do céu, juntem-se num só lugar. 11. Deus disse, terra, cubra-se de vegetação, produza todo tipo de planta com semente. Deus é muito inteligente, né? Para depois a gente não dizer, mas a fruta não tem semente. Por que a gente vai plantar se não tem semente? Né? Ele é muito inteligente, irmãos. Então, cubra-se de vegetação, produza todo tipo de planta com semente, todo tipo de árvore frutífera, e assim se fez. 14. E Deus disse, astros apareçam, brilhem no firmamento do céu, separem o dia da noite. 20. Deus disse, oceano, encha-se de peixes e de toda a espécie de vida marinha. 24. Deus disse, terra, produza vida, de todo tipo, gado, répteis, animais selvagens, de toda a espécie, e assim se fez. 26 é o mais interessante. E Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflita a nossa natureza. Aleluias! Tudo foi formado pelo poder das palavras. Amém? Amém? Tudo foi formado pelo poder das palavras. Não se cria nada calado, igreja. É verdade. Nada vai existir comigo e com você de boca fechada. Alguma coisa vai ter que sair da nossa boca. E eu espero que seja a palavra. Amém. Porque já existe incredulidade demais na terra. Verdade. Né? E eu creio que da nossa boca deve sair a palavra. Em nome de Jesus. Para quê? Para produzir vida onde não tem vida. Aleluia. Para trazer a existência de coisas que não existem. É verdade. Assim como Deus fez. Ele olhou para o caos. Imagina se ele fosse dizer, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Onde muitas das vezes a gente está olhando para o caos e diz, vixe, o que eu faço nessa situação? Fale a palavra. Amém. Fale a coisa certa. Fale a palavra. Que ela vai passar a existir. Amém. Fale a palavra e aquilo que você está falando vai passar a existir. Amém. Tudo que Deus falou passou a existir. Talvez você diga, mas foi Deus. Nós somos o quê? Ele é inteligente demais, irmãos, para a gente não dar desculpa. Ah, mas foi Deus. Mas ele fez o quê? Eu e você, a imagem e semelhança dele, e disse, domine. Aleluia. Domine a terra. Domine tudo que nela existe. Domine. Foi isso que ele disse. Aí a gente está olhando para o caos e será que a gente está dominando? Está usando as palavras que Deus disse, domine. Aí muitas das vezes a gente está olhando para o Covid, ai meu Deus do céu, Covid. Ai meu Deus do céu, se eu pegar essa doença eu morro. Eu já vi gente dizendo isso, irmão. Se eu pegar essa doença eu morro, eu não sobrevivo. As palavras que a pessoa está dizendo. Sabe, irmãos, nesse tempo de pandemia, esse foi o tempo que a gente mais declarou a palavra. E esse foi o tempo que a gente mais viu Deus agir. Aleluia. Sabe, não é pra gente ficar dando ibope, anunciando os ibope. Né? As más notícias. A Bíblia diz que a gente deve anunciar as boas notícias. Glória a Deus. Então, se o jornal está anunciando o Covid, pastora, você está negando a doença? Não, eu não estou negando a doença. Eu só estou negando que a existência dela é em mim. Aleluia. Ela existe. Mas cabe a mim e a você aceitar ela. Ou não. Ela está aí, amados. Ela existe. Mas
dominar sobre o Covid. Amém. Sabe, a Bíblia diz que coisas piores virão. Se a gente está temendo a um vírus, por quê? Como é que vai ser? As coisas piores. Como é que a gente vai passar? Sabe, igreja, eu tenho um conselho para vocês. Amém. Declare a palavra. Amém. Em todo o tempo. A Bíblia diz que há tempo e fora de tempo. Declare a palavra. Talvez você diga, mas a situação não está boa. Declare a palavra. Ou você declara a palavra, ou você vai junto com a situação. Sabe, nós precisamos entender o que é um espírito de fé. Aleluia. Não adianta só eu dizer eu tenho fé. O meu espírito precisa agir. O espírito de fé precisa se manifestar. Sabe o que se manifestou aqui foi um espírito de fé do próprio Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, fazendo o quê? Esperando um comando, uma voz, uma fala. Sabe, ele continua o mesmo hoje. Ele está esperando eu e você falar. Aleluia, sim. Aleluia. Sabe, o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas, continua a se mover hoje. Amém. O Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas, ele continua a se mover hoje. Amém. Ele continua a criar coisas hoje. Obrigado. Ele continua criando. Ele está esperando só um comando. Está esperando só uma voz que crê. Ele está esperando só uma voz ousada. É verdade. Ele está esperando só um coração que realmente crê na palavra. Ele está esperando só um coração cheio de fé dizer, haja. Amém. Ele continua se movendo, ele continua criando. Ele não deixou de criar. Ele continua criando. Sabe, esse texto de Gênesis da criação que a gente acabou de ler, não se limita aqui. Aleluia. Esse texto que a gente acabou de ler, ele não se limita aqui a nos dizer como o mundo veio a existir. Ele não se limita só aqui. Como eu acabei de dizer, o Espírito de Deus está aí, ele continua criando. Basta uma voz. Ele continua criando aqui, agora, em mim, em você. Amém. Ele continua criando. Ele só precisa de um coração cheio de fé. Isso. E que fala a palavra, como Iranildo disse, está um palmo da boca. A gente crê com o coração e fala com a boca. Não foi assim que a gente foi salvo? Isso. Crê com o coração e confessando com a boca? Se você ainda não fez isso, amados, se você não creu com o seu coração e não confessou com a sua boca hoje, é noite de você fazer isso. Amém, Jesus. É crendo com o coração e confessando com a boca. Aí o Espírito de Deus pega junto e traz salvação para mim e para você. Aleluia. Foi assim, continua sendo, ele continua se movendo. Ele continua se movendo. Ele continua criando, ele não deixou de criar. Ele continua criando. Mas ele precisa de uma voz que diga, haja, aconteça, seja curado, seja sarado, seja livre, seja próspero. Amém? Amém. Vamos continuar em nome de Jesus. Aleluia. É tudo formado pelo poder da palavra, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Vamos ler o que Paulo disse? Vamos ler o que Paulo escreveu aos Coríntios. Amém? Amém. Aleluia.
salmista escreveu. Olha o que Paulo disse. Está escrito como o salmista escreveu. Criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Quem foi que escreveu? Você já leu em algum versículo da Bíblia o salmista Davi dizendo isso? Crie. Vai lá para Salmo 116. Vamos entender isso aqui. O apóstolo Paulo estava mencionando aqui algo que Davi escreveu. Amém. Em Salmo 116, a partir do versículo 6 até o 10. Vocês agora entendem porque eu disse que o espírito da fé, ele é contagioso, ele contagia as pessoas. Amém. O apóstolo Paulo começou a escrever aquilo que Davi já tinha mencionado na sua palavra. Aquilo que Davi já tinha dito. Então ele, no mesmo espírito de fé, ele também começou a dizer aos irmãos crentes de Coríntios. Amém? Amém. Salmo 116, versículo 6. O Senhor protege os simples quando eu já estava sem forças. Ele me salvou. O 7. Retorne o seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você. Davi falando com a própria alma. Lembrei da pastora, né, treinando a gente aqui no Espaço Saúde. A sua alma não quer que você treine, a sua alma quer que você engorde. Sabe que é verdade, irmão? Olha Davi falando com a própria alma. Descanse. Ele estava dizendo com a própria alma. Senão que ela estava meio afobada, né? Como diz lá no Nordeste, meio agitada. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Olha o 10, o que Davi fala. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Então, isso aqui não quer dizer que Davi estava bem. Davi estava em aflição, Davi estava correndo perigo, Davi estava sendo procurado para a morte. Davi estava com a alma agitada. Davi estava passando por diversas aflições. Mas ele disse o quê? Eu criei. Ainda que tenha dito, estou muito aflito. Ainda que ele estivesse muito aflito, ele disse, eu criei. Sossegue minha alma. Deus tem sido bom para com você. Deus tem livrado os meus pés de tropeçar. Os meus olhos de lágrimas. A minha vida da morte. Aleluia. Era isso que Davi estava dizendo. Eu criei. Ainda que eu esteja em aflição, eu criei. Ainda que ele estivesse à beira da morte, ele estava crendo. Ainda que ele estivesse no meio do maior conflito, ele estava crendo e declarando, eu criei. Sabe, mas doença, vírus, qualquer outra coisa que você esteja passando, não é para você ficar naquilo. Aleluia. É para você olhar para a situação e dizer, eu criei. Aleluia. Que ele tem me livrado da morte. Aleluia. Eu criei que essa situação vai passar. Aleluia. Mas sabe, é crendo mesmo, não é só da boca para fora não vai resolver não. É com o coração. É crendo com o coração e confessando com a boca. Aleluia. Sabe, irmãos, fé é isso. Fé não é só dizer, eu tenho fé. Se você for perguntar para o ímpio, ele vai dizer que tem fé. Mas e o espírito da fé? Aquele que move as coisas? Aleluia. Está em extinção? Aleluias. Então, queridos, o espírito da fé ele é contagioso. Davi tinha o que Paulo chama de espírito da fé. Temos o mesmo espírito da fé. Aleluia. Criei, por isso falei.
também cremos, por isso falamos. Sabe, esse era o espírito da fé que Davi tinha. E Paulo começou a mencionar isso aos Coríntios. Aleluias. Davi, ele matou um urso, né? Todo mundo sabe. Matou um leão. Foi o único a responder às afrontas ameaçadora de Golias. Por quê? Porque ele tinha um espírito da fé. Aleluia. Sabe, ele olhou para Golias e disse: tu vens a mim com espada, com lança, com tudo que você tem aí de ferramentas. Mas eu vou a você em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em nome do Deus Altíssimo. Aleluia. Amém. Sabe, isso é ter um espírito de fé. É independente da situação, é independente da circunstância, você saber em quem você está crendo. Isso é ter um espírito da fé. Aleluia. É saber em quem você está crendo e é saber também que quando você falar vai acontecer. É verdade. E a gente sabe muito bem, né? Lendo os textos bíblicos, já teve até uma novela aí, a novela de Davi. Acho que era isso mesmo, né? É. Isso. O rei Davi. E mostra como foi a batalha dele lá com Golias na novela e tal. E ele tinha o quê, amados? Qual era a ferramenta que ele tinha? Uma pedrinha, um estilingue. Né? Que foi a instrução que o Senhor disse: gire e mire. Aleluia. Sabe? Olhando para o natural, tinha alguma possibilidade daquela pedrinha matar um gigante? Nenhuma. Mas ele disse: eu vou a você em nome do Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos. Amém. Sabe uma coisa que o exército de Saul não teve? Foi um espírito de fé. Eles criam. Mas na hora de enfrentar, eles negaram. Eles começaram a olhar para a circunstância, né? Que era o Golias. Golias era a circunstância. Eles começaram a olhar o tamanho da circunstância. E eles ficaram temerosos. Se eu for, eu vou ser morto. Mas Davi disse: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus Altíssimo? Aleluia. Sabe, mas essa é a expressão de uma pessoa com espírito de fé deve reagir. Quem é esse? Aí Satanás disse: tu não vai conseguir fazer isso não. Aí tu diz: quem disse? Aleluia. Quem foi que disse? Sabe, irmão, nós devemos ter o mesmo espírito de fé que houve em Jesus. Amém. Aleluia. O mesmo espírito de fé. Você não vê ninguém na Bíblia vencendo alguma coisa só dizendo: eu creio, e não encarando a situação. Sabe, a Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta. Então não adianta só dizer que tenho fé e não reagir. É verdade. Mas pastor, a situação está daquele jeito. Problema. O espírito de fé resolve. Amém. Aleluia. Problema do tamanho que esteja a situação, o espírito de fé resolve. Amém? Amém. Aleluias. Aleluias. Sabe, igreja, o espírito de fé realiza aquilo que você está crendo. Só existem dois ingredientes na fé: crer e falar. Aleluia. É os dois ingredientes da fé: você crê e você fala. Amém? Eu creio e eu falo. Será que a gente está andando no mesmo espírito de fé? Ou será que a gente está só crendo? Só crer não vai resolver. Deve ser por isso que tem muitas orações que não estão sendo respondidas. Deve ser por isso que tem muita situação que não está sendo resolvida. Deve ser por isso que tem muita coisa que ainda não se encaixou. Por quê? Porque a gente está só crendo. Aleluia. Só crendo. Eu creio que vai acontecer. O Senhor está dizendo: eu estou esperando você falar.
reagir. Sabe, a gente tem o costume de jogar tudo para Deus. Deus sabe, Deus resolve. Na hora certa, Deus vai fazer acontecer. E Deus está dizendo, eu estou esperando por você, meu filho. Aleluia. Eu estou esperando por você, minha filha. Bora agir. Bora botar o espírito da fé para funcionar. Amém? Amém. Sabe, irmãos, o seu falar deve estar conectado com o seu crer. Amém. Aleluia. E Aleluia. Tudo que você falar deve estar conectado com o que você está crendo. É verdade. Se você estiver falando incredulidade, você está crendo incredulidade. exato. É verdade. Agora, se você estiver falando a palavra, o que ela diz ao seu respeito, o que ela diz que você pode fazer, aí você está falando fé. Glória. Aí você está crendo. Eu quero ler Marcos. Bem conhecido esse texto. Amém. Marcos 11, 22 e 23. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Amado. Está escrito assim. Jesus foi direto. Eu estou lendo na versão da mensagem, tá, gente? Eu gosto dessa versão e eu vou continuar lendo. Amém. Amém? Amém. Jesus foi direto. Assumam de fato seu compromisso com Deus. E nada será difícil para vocês. Assumam de fato o seu compromisso com Deus e nada será difícil para vocês. Por que tem algumas coisas que a gente não entende a dificuldade que é? Porque a gente não está assumindo o nosso compromisso com Deus. Aleluia. E nem com a sua palavra, que é crer, falar e agir. Crer, falar e agir. Crer, falar e agir. Crer, falar e encarar a situação. Crer, falar e encarar a circunstância. Crer, falar e dizer que vai acontecer aquilo que você está crendo. Aleluia. Glória a Deus. Sem duvidar no coração. Aleluia. E nada será difícil para vocês. Aquela montanha, por exemplo, isso era Jesus dizendo aos discípulos, né? Basta ordenar, sem dúvida, ou hesitação, pule no mar e ela obedecerá. Absolutamente tudo do pedido, menor ou maior, que vocês incluírem na oração, será atendido, se vocês de fato confiarem em Deus. Amém. Presta atenção. Os nossos pedidos na oração serão atendidos, se de fato eu e você confiar em Deus. Não é confiar naquilo que eu posso fazer, não é confiar nas possibilidades, se vai dar certo, se não vai. Não é isso. A Bíblia é bem clara quando ela diz, se vocês confiarem em Deus. Aleluia. Sabe, o espírito de fé move Deus, move montanha, move você, move eu. Amém. Amém. Um espírito de fé move Deus. Glória a Deus. Um espírito de fé move montanhas. Você diz, ei, pule. Pula aí, ela vai pular. Aleluia. Sabe, Jesus estava ensinando aos discípulos a terem um espírito de fé. E não só dizer, eu creio porque eu estou vendo ele fazer. Eu creio porque ele disse para a figueira, morra, e ela morreu. Mas ele disse, o mesmo espírito de fé. Basta ordenar sem dúvida, pule no mar e a montanha vai lhe obedecer. Aleluia. Sabe, ele estava querendo dizer o quê? Qualquer circunstância que estiver na sua frente e você usar o espírito de fé, crendo de todo o seu coração, sem duvidar, vai acontecer. Talvez você diga, nossa, mas uma montanha. Mas se ainda for preciso você falar com a montanha, ela vai ter que obedecer. Amém. Aleluia. Sabe, amados, o espírito de fé move Deus.
A Bíblia diz que é impossível se aproximar de Deus se não tiver fé. É impossível se aproximar de Deus. Então aquilo que vai me aproximar e aproximar você de Deus é nosso espírito de fé. Sabe, irmãos, por muito tempo eu andei perdida nisso, dizendo que cria, mas não via as coisas acontecer. E a gente começava a perguntar: por que, Deus, isso não está acontecendo? Por que, Senhor, isso não está acontecendo? Mas eu estou orando e isso não está acontecendo. Eu estou fazendo e isso não está acontecendo. Mas a gente estava só crendo e ao mesmo tempo duvidando. Porque quando a gente começa a fazer esses porquês, essas perguntas de porquês, a gente já não está confiando que Deus é capaz de fazer. É verdade. Então ele disse: tudo que vocês incluir na oração, do menor ao maior, será atendido. Se de fato vocês confiarem em Deus. Glória a Deus. Então, amados, o espírito de fé move Deus. Amém, amém. O espírito de fé move você. O espírito de fé move qualquer circunstância. Glória a Deus. Aleluia. Move qualquer circunstância. Crer e falar abre portas para o sobrenatural. Você crendo com o seu coração e você falando com a sua boca vai abrir portas para o sobrenatural. Amém. Talvez você diga: mas eu tenho falado tanto, eu tenho orado tanto, eu tenho dito tanto, mas não tem acontecido. Comece a analisar o seu espírito. Amém, amém. Comece a fazer um autoexame no seu espírito. Comece a fazer um autoexame porque que as coisas não estão acontecendo. Eita, esse fundo musical eu vou te contar. Misericórdia, Jesus. Começa a dizer aí, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, mas crer é uma atitude de fé, mas falar é uma ação de fé. Amém. Aleluia. É verdade. Na primeira ação. Falar é uma ação de fé. Ninguém se conquista nada de boca fechada. Aleluia. Ninguém conquista nada de boca fechada. Aleluia. Amém. Sabe, às vezes a gente vai num lugar e não sabe onde é e muitas das vezes a gente diz: como é que a gente vai fazer? Aí tem um ditado lá no Nordeste que diz: quem tem boca vai a Roma. Né? Por que essa expressão? Porque quem tem boca pergunta, quem tem boca fala. Aleluia. Né? Quem tem boca vai a Roma. Se você dizer eu quero ir a Roma, você vai a Roma. Aleluia. Se você disser que quer ir a Roma e começar a declarar isso no seu espírito de fé, você vai a Roma. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, eu fui na África sem sair do Brasil. Aleluia. Eu fui nos Estados Unidos sem sair do Brasil. Aleluia. Talvez você diga: como é que pode isso? Através de uma live. Aleluia. Aleluia. É verdade. Sabe, eu não precisei gastar passagem, dinheiro com passagem, eu não precisei gastar nada, eu simplesmente fui, estando aqui. Então, aonde você quer ir? Nós cremos pés também vai. Aonde você quer chegar? Aleluia. O que você quer conquistar? O que você deseja? Comece a falar. Amém. Sabe, mas o evangelho não é difícil, a gente que complica ele. É verdade. Né? Não precisa você fazer uma campanha de 40 dias para dizer que vai conseguir uma casa. Não precisa você fazer isso. O preço maior já foi pago, Jesus. Amém. Agora você só confessa com a sua boca: Pai, obrigado pela minha casa. Pai, eu quero uma casa de tantos cômodos. Aleluia. E vai acontecer. Amém. O pastor direto fala em reformar a casa. Eu digo: pelo amor de Deus, eu quero a minha casa. Amém. Por quê? Porque eu estou falando que eu quero a minha casa. De preferência numa chácara. Amém. Aleluia.
Às vezes a gente diz, as portas vão se abrir. Mas se não tiver a chave certa, como é que vai ser? Aleluia. Você não precisa de portas. Você precisa da chave. Para você abrir a porta certa. Aleluia. É verdade. Várias vezes. Aleluia. Então, amados, o espírito de fé, ele move Deus. Ele move aquilo que você quiser. Amém. Entenda isso, irmãos. Não precisa você estar fazendo sacrifício, como a Bíblia diz, né? Sacrifício de todo, para conseguir alguma coisa de Deus. Isso não vai mudar Deus. Aleluia. Nós só precisamos falar a palavra e crer que ela existe. Nós só precisamos crer que Ele existe. Amém. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é presenteador. Amém. Aleluia. Ele presenteia você, amados. Obrigado, Ele Jesus. presenteia seus filhos. Obrigado. Sabe, tudo que precisou ser feito, Jesus já fez. Isso, já. Agora nós só precisamos pegar aquilo que Ele já fez e tomar posse por direito. Aleluia. E tomar posse por direito. É nosso. É nosso. Sabe, a palavra da fé precisa encontrar atitudes no nosso coração e gerar resultados. Aleluia. Aleluia. A palavra da fé precisa encontrar atitudes de fé para gerar resultados. Já tem. Aleluia. A palavra da fé precisa encontrar atitudes de fé em mim. Amém. Para gerar os resultados que eu quero. Já tem, Jesus. Amém. Para gerar aquilo que eu já tenho. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Eu vou dar uns exemplos aqui, amados. Exemplos antigos, exemplos recentes. A gente ainda tem tempo. Sabe? Do que aconteceu com a gente. Né? Espírito de fé. Espírito de fé. Um exemplo bem antigo. O Iranildo é testemunha disso. Quando eu estava estudando isso, o Senhor trouxe isso à minha memória. Raramente eu lembro disso. Mas quando você está estudando algo que tem a ver com o assunto, o Senhor traz a sua memória. Sabe por que eu vou falar isso? Porque o que adianta eu falar que a palavra está dizendo isso, isso, isso e isso, e eu não mostrar nenhuma atitude que aconteceu comigo? Com a minha casa, né? Com a minha vida, com a vida da minha família. Então, um exemplo bem simples. Mas onde o Senhor começou a fazer com que eu exercesse o meu espírito de fé, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber. Mas o Senhor, Ele é bom. Aleluia. João Vitor, ele tinha 3 anos de idade na época. Eu nem tinha a Érica ainda. E eu lembro que o nosso gás secou. Coisa simples, né? Um gás. E naquela época era mais barato do que hoje. Nunca dei para isso. Naquela época era bem barato o gás. E eu lembro que já tinha uns 3 dias que a gente estava cozinhando a lenha. E se a lenha não for boa, amados, não for uma lenha boa, a comida vai ficar com cheiro de fumaça, né? Tem que ser uma lenha boa, que não dê fumaça, só brava. E eu lembro que o pastor levava a marmita para o serviço e voltava com ela. Eu dizia, eu vou jejuar. Porque não aguentava comer um cheiro da fumaça na comida. E no 3º dia de tarde eu saí para comprar um leite. Eu ainda lembro. A gente morava em São Gotardo e eu vinha subir no morro, né, da mercearia até lá em casa. Lá, amados, a cidade misericórdia. Você tem que ter perna para andar. É assim, ó. Parece montanha. E eu vinha subir no morro e eu dizia, Senhor, chegar em casa eu vou cozinhar esse leite. Vou ferver esse... Cozinhar o leite. Vou ferver esse leite. O menino, João Vitor não vai conseguir tomar esse leite.
vinha fazendo e ele vinha rejeitando o leite por causa do cheiro da fumaça, né? E eu dizia, ele não vai conseguir tomar esse leite. E eu vim falando isso, né? Até chegar em casa. E quando eu cheguei em casa, que eu comecei a acender o fogo para ferver o leite, eu ouvi uma voz dizer, liga o fogo, né? O fogão. Fervo o leite lá no fogão. E eu fiquei teimando, né? Eu, Senhor, mas não tem gás no bujão. Já tem 3 dias que o gás secou. Ainda faltava 15 dias para ele receber o pagamento. E eu, Senhor, não tem gás. E aquela voz continuava, fervo o leite no fogão. Fervo o leite no fogão. E por 3 vezes eu escutei a voz, fervo o leite no fogão. E eu falei, quer saber, eu vou ferver o leite no fogão. E peguei a vasilha do leite e liguei o fogão. Quando eu liguei o fogão, irmãos, aquele fogo, eu acho que era o fogo mais bonito da vida. Aquele fogo bem azulado. E eu tomei um susto. Senhor, mas o gás está vazio. E Iranildo foi lá em casa e saculejou o botijão, né, Iranildo? E ele, pastor, o gás está vazio. O bujão está vazio mesmo. E já tinha 3 dias cozinhando na lenha, porque realmente o gás estava vazio. E eu fiquei lá, né, ainda olhando. A incredulidade é grande demais. Era, né? Era, porque a gente aprende a crer no Senhor, a confiar no Senhor. Então a incredulidade era tão grande que eu ficava toda hora assim, ó. Olhando embaixo da panela. Será que vai dar para ferver? Será que vai... Aí o leite ferveu. Aí eu disse, quer saber, eu vou fazer o arroz. Aí eu botei a panela do arroz no fogo, o arroz ficava desse jeito. Será que vai dar para ferver? Aí fiz a janta todinha no fogão. Jane chegou do serviço, eu disse, amor, eu fiz a comida todinha, fervi o leite e está funcionando ainda. E isso continuou até o dia do pagamento. Uns 15 dias. Aleluia. Mas quando disse assim, recebeu o gás, cessou. Glória a Deus. Sabe, aquilo foi uma provisão de Deus. Mas se eu não tivesse obedecido, eu ia sofrer naquele fogo, viu? Aquele fogo não era com gás normal, não. O primeiro gás espiritual. Sabe, e graças a Deus pelo Iranildo aqui, que ele pode provar isso, irmãos. Ele saculejava o botijão e dizia, não tem gás. Você não escutava nem aquele barulhinho que fica, né? Parecendo uma areinha no fundo do botijão. Nem isso a gente escutava. Mas o gás estava cheio. Eu cozinhei o gás. Amém? Então isso, amados, é você exercer o seu espírito de fé. Deus está falando com você. Aleluia. Não fique incrédulo, não, em nome de Jesus. Outra vez foi um dízimo, né? João Vitor também era pequenininho. Nessa época a gente já tinha a Érica. E eu lembro que ele estava querendo lanche e não tinha dinheiro para comprar lanche. E o único dinheiro que tinha na carteira era o dinheiro do dízimo. E ele chorando, querendo lanche, querendo leite, querendo pão. E não tinha dinheiro para leite e não tinha dinheiro para pão. E a gente começou a cantar. E engraçado que tinha uma casa de macumba do lado da nossa. Era parede com parede. E todo dia era aquele labacé naquela casa. E nesse dia eu resolvi botar o som bem alto. Falei, vamos cantar. E nós só glorificando a Deus dentro de casa. Só tinha um dízimo. Eu falei, não vai gastar o dízimo. E João Vitor, pai, eu tô com fome, eu quero leite. Pai, tem dinheiro na sua carteira? Eu disse, não tem, esse dinheiro não é meu. Não mexa na minha carteira. Esse dinheiro é o dízimo, não é meu. Eu lembro até hoje, mas era 50 reais. Sabe como a gente recebia pouco, né? 500 reais. 500 reais você pagar aluguel, água e luz. Cadê o dinheiro da feira? Tinha não. E João Vitor entrou pro outro quarto e foi brincar. E no meio desses brinquedos apareceu 50 reais. Nunca vi uma nota tão nova em toda a minha vida. Dentro de outra carteira ainda, olha. Surgiu uma carteira no meio dos brinquedos dele. E lá vem ele com a nota. Pai, tem dinheiro para comprar meu leite. João disse, pelo amor de Deus, bota esse dízimo lá. Pai, não é da sua carteira. E João correu na carteira e foi olhar e o dinheiro estava lá. O dízimo estava lá na carteira. Mas também apareceu o mesmo valor no meio dos brinquedos dele. Sabe, Deus, ele provê, irmão. Glória a Deus.
Sabe, nós só precisamos pegar junto com esse espírito da fé. Aleluia. Imagina se a gente fosse dizer, não, meu filho está com fome, né, Senhor? Eu vou comprar, mês que vem eu entrego o dízimo atrasado e pago, né? Ia aparecer dinheiro? Nunca. Nunca. Igual o Marquinhos ministrou aqui, dízimo é gratidão. Não é pressa. Dízimo é gratidão. Amém. Você agrada ao Senhor com a sua atitude de fé. Aleluia. Aleluia. Amém? Tem muita história para contar, irmãos. Outra é uma que todo mundo já sabe, né? Da conferência de Águas de Lindóias. Do rema que a gente fez. Como que a gente fez um rema? A gente pagou quase 10 mil reais para fazer 2 anos de rema, eu e o pastor. Como que a gente pagou? Falando. Os diretores diziam, você vai fazer? Nós dizíamos, já estamos fazendo. Imagina se a gente fosse olhar para a cara da diretora e dizer, não, diretora, não vou não, porque eu não tenho nenhum real furado. Mas o espírito da fé dizia, já estamos fazendo. Já estamos fazendo. Não, eu creio que, né, o ano que vem vai dar certo. Não é assim, isso não é o espírito de fé. O espírito de fé é para agora. Não, eu creio, eu já estou fazendo. Pela fé eu já estou fazendo. E a gente ainda diz mais, né? Pela fé eu já estou fazendo. Ei, irmãos, não espere as coisas melhorar para fazer algo, não. Aleluia! Eu tanto com fome hoje, eu quero comer hoje. Você nunca vai fazer se você for esperar as coisas melhorar. Nunca vai fazer. E A outra, como eu acabei de falar, foi a conferência de Águas de Lindóia. Mais de 3 mil reais. Eu falei, meu Deus do céu. E a gente precisava ir. É uma conferência de ministros que teve lá em São Paulo. 3 dias. Ô, lugar abençoado, meu Deus. Hashtag TBT, né? Que o povo fala. Mais de 3 mil reais. Como foi que a gente foi para lá? Falando. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. E a gente vai. Teve um dia que eu recebi uma ligação. Aldineide, você tá em casa? Tô indo aí tomar um café com vocês. Pode vir. Chegaram e disse, não, mas a gente veio aqui não foi por causa do café. A gente veio aqui por causa de outra coisa. O quê? A gente quer abençoar a viagem de vocês para a Água de Lindóia. Vocês querem ir? Se vocês querem ir, já fomos. Já estamos lá antes de acontecer. Sabe, irmãos, o espírito da fé, ele fala antes de ver. Aleluia. Você traz a existência falando, é meu, eu vou, já é. O espírito da fé traz a existência. E o mais recente, a oficina que o pastor fechou. No meio de uma pandemia, meu Deus, e agora? O que eu vou dar para a minha família? Como que vai ser? Como que eu vou alimentar meus filhos? Como que vai ser minha esposa? Como que vai ser? Ei, teve um dia que eu disse assim para ele. O Senhor já vinha falando isso, ó. E teve um dia que eu falei bem assim para ele, sentado ali na oficina. Eu falei assim, no dia que a gente decidir a obedecer a essa voz que está dizendo, feche, as coisas vai fazer assim, ó. Vai acontecer. Sabe por quê? Porque a gente estava vivendo na nossa dependência. É verdade. matamos a vaca. Está se alimentando do leite dela. A gente estava vivendo na nossa dependência e o Senhor queria que a gente vivesse na dependência dele. Eu sei que tem pessoas que nunca vão entender isso. Né? Sempre vai questionar. Por que o pastor fechou a oficina? Por que o pastor largou o serviço dele? Porque sempre vai existir. Mas a gente não precisa dar explicação. É verdade. A gente só precisa confiar naquele que mandou fechar. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, mas o espírito de fé, ele age em cima da fé. Que a gente diz que tem. É verdade. O espírito da fé, ele tem uma ação. Se a gente tivesse até hoje nessa oficina,
piscina, nada disso que vocês estão vendo aí fora, e tinha acontecido. É verdade. Construiu mais do que outras épocas. Escritório não tinha sido construído, a cantina que está sendo feita lá fora não tinha iniciado, esse paredão que está aí na frente não tinha sido levantado ainda. Por quê? Porque a gente estava acomodado no nosso. É verdade. Aí talvez você diga, e vocês estão vivendo de quê? O que o povo dá? Da provisão de Deus. Deus manda alguém trazer uma coisa, a pessoa vem e traz. Amém. Deus manda alguém dar uma oferta, a pessoa vai e oferta. Amém. Deus manda uma pessoa trazer uma cesta básica, a pessoa vai e traz. Amém. E nem um dia da nossa vida, depois que Ele fez só, a gente passou fome. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus cuida. Só vai melhorar. Aleluia. Deus cuida. Ele vai viajar, hein? Deus cuida em nome de Jesus. Muito. E nasceu o projeto da livraria também. Deus cuida. Nasceu a livraria. Amém. Coisa de anos atrás a gente programava e nunca conseguia. Ele vai viajar muito. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, amados, comece a exercer o espírito de fé que você tem. Aleluia. Porque a fé já está aí. Agora a gente tem que começar a exercer o nosso espírito de fé. Não adianta eu dizer, eu creio no Senhor, e no outro dia estar desesperado. Isso não é um espírito de fé. Não, eu estou sem sapato. E o Senhor não está vendo não que você está sem sapato? Que Ele é seu pai, a Ângela pregou aqui terça-feira. Se Ele cuida das árvores, que não é filho, como que Ele não vai cuidar de mim e de você? Começa a falar, irmãos. Começa a falar. Começa a falar. Sabe, as meninas me pedem as coisas. A Ana, que é a menor, me pede as coisas. Diz, vai orar. Começa a declarar. Começa a dizer. Por quê? Porque eu tenho que ensinar elas a fazer isso. Aleluia. Começa a dizer que vai chegar. Começa a falar que vai chegar. E quando chega, até grava vídeo, né? E posta lá na rede social mostrando que chegou. Sabe, irmãos, o espírito de fé precisa se manifestar na igreja. A igreja é rica. O espírito de fé, sabe, isso é contagioso, isso pega. O espírito de fé pega. Por quê? Porque alguém vai ver você fazendo, vai ver acontecendo na sua vida e vai dizer, nossa, eu quero isso pra mim. Aí vai chegar pra você, vai perguntar como que aconteceu e você vai dar a receita. Creio e falar, creio e falar, creio e falar. Daqui a pouco a pessoa está crendo e falando, crendo e falando, crendo e falando e as coisas acontecendo. Vai contagiando muito. Sabe, o espírito de fé, ele é contagioso. Ele pega. Amém? Então, que tal nós falar nessa noite? Glória a Deus. Você começar a falar aquilo que você está crendo no seu espírito. Você começar a declarar aquilo que está crendo no seu espírito. Você começar a dizer, acha, e as coisas começar a acontecer. Sabe, amados, essa igreja é uma igreja de ensino, viu? Amém. Essa igreja não é uma igreja que diz que Deus vai lhe matar e depois vai lhe ressuscitar e depois vai lhe fazer alguma coisa, não. Aleluia. Se é enfermidade, amados, creia que Ele já levou. Aleluia. Aleluia. Se é algo financeiro que você precisa, comece a declarar, eu estou assentado nas regiões celestiais junto com Jesus Cristo. Na tenda do justo há júbilo. Aleluia. Aleluia. Sabe, mas Deus ele é inteligente demais para que eu e você não dê desculpa de nada. Ele deixou os versículos tudo escrito para mim e para você falar. É inteligente, eu sou filho, então é filho. Vamos declarar na vida da Cida, que ela não ficou muito bem lá, mas vamos declarar aqui. Amém. Aleluia. Sabe, é isso, amados. O espírito da fé, ele fala e as coisas acontecem. Aleluia. Ele fala e as coisas acontecem. Ele fala e as coisas acontecem. A gente precisa crer nisso. Aleluia. A gente precisa crer nisso. Sabe, a gente estava crendo, orando ao Senhor. Senhor, a gente estava crendo por
estava crendo por vida sendo salva, a gente estava crendo, mas a gente não estava fazendo nada, nem falando. Né? Falava uma vez, não. Sabe, e agora o que está acontecendo? E agora a gente levantou um exército de intercessora na igreja. Amém. E as orações estão sendo respondidas, viu? Tá. Amém. Sabe, nós podemos ver com os nossos olhos naturais o que Deus está fazendo. Nós podemos ver, sabe, não é em vão essas orações, amados, seja a hora que for. Seja 7 da manhã, seja meia-noite, seja 3 horas da manhã, seja 6:30 da manhã, seja a hora que for, elas vão continuar tendo ação correspondente. Aleluia. Aleluia. Seja a hora que for, vai acontecer. Amém. Sabe, a Bíblia diz que Deus acrescenta. A gente faz a nossa parte e Deus acrescenta. É isso que está acontecendo. A gente está fazendo a nossa parte e Deus está acrescentando. E nós podemos contemplar isso em nome de Jesus. E a gente está incomodado com essas paredes ainda aí. Vai quebrar. E a gente já tem que começar a falar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O teto chegando lá na frente para a gente quebrar essas paredes em nome de Jesus. Material de construção chegando para a gente quebrar essas paredes e acomodar mais pessoas salvas aqui. Em nome de Jesus. Nós precisamos falar essas coisas, igreja. A gente diz que crê, então a gente vai falar. Obrigado, Pai, pelo ar-condicionado, porque não tem quem aguenta esse calor. Amém, Jesus. Mas vim de roupa de frio. Né? Irmãos. Aleluia. Mestre vim de blazer, jaqueta. Vai chegar uma hora que você vai se tremer todinho aqui dentro. É crendo e falando. O espírito de fé. Ele não só crê, mas ele fala. E o mesmo espírito que pairava sobre a face das águas e se moveu com a voz de Deus, ele vai se mover com a minha e com a sua voz. Ele vai se mover. Porque a Bíblia nos Glória a Deus. Ele vai se mover. Se não estiver se movendo, irmãos, pelo amor de Deus, examina aí alguma coisa aí que está acontecendo. Porque não é para ficar parado, é para se mover. E o espírito de fé, eu vou repetir de novo, move Deus, move circunstância, e é para mover você. Aleluia. Aqui você pode cantar um grupo de louvor aí, para a gente orar, para a gente falar a fé, para a gente declarar a fé. Aleluia. Aleluia. Sabe, mas é algo contagioso, isso pega. Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe por que eu digo que é algo contagioso e pega? Porque quando a gente começa a fazer algum movimento aqui na igreja, eu dou isso a fulano, ciclano já dá aquilo a outro e vai pegando no meio da igreja. Sabe, o espírito de fé é assim. O espírito de fé é assim, vai pegar. Amém. Vai pegar. Só depende de você, vai pegar. Quer que os que estejam ao seu lado sejam contagiados? Começa a falar. Porque vai pegar. Em nome de Jesus. Vai pegar. Aleluia. 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 Você pode levantar sua voz com autoridade e começar a declarar. Aleluia. Aleluia. Deixa a fé encontrar atitudes em você. Aleluia. Para que venha gerar resultados. Em nome de Jesus. Atitudes em você.
Tudo que Deus falou vai acontecer.
assistir você